Vamos abrir a Escritura nesse momento de pregação em Marcos 14, 22 a 26. Esse é o nosso quarto sermão na Santa Ceia. Ainda haveremos de meditar mais duas vezes nesse trecho. E hoje nós vamos meditar especificamente no significado do cálice do vinho do Senhor na Santa Ceia. Marcos 14, 22 a 26, eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem com muita atenção a leitura da palavra. Marcos 14, 22 a 26, diz assim: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isso é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Vamos invocar a Deus para que Ele nos ilumine nesse momento. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso Pai, nós estamos diante do Senhor, sabedores de que nós ainda somos imperfeitos, somos pecadores, a corrupção que ainda resta em nós e os nossos atos são de fato pecaminosos. Nós transgredimos a Tua lei e também, ó Deus, nos falta conformidade à lei do Senhor. Mas mesmo assim, nós ousamos levantar a nossa voz ao Senhor por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Na sua mediação, ó Deus, contamos nesse momento com a intercessão do Teu Filho à Tua destra em nosso favor, e contamos com a intercessão interna do Espírito Santo, que há de levar ao Senhor as nossas orações, que mesmo que sejam gemidos inexprimíveis, Ele fará ao Senhor conhecê-las todas e nos abençoar. E eu peço a Deus, por causa destas realidades celestiais tremendas, que o Senhor derrame favor sobre nós agora, que o Senhor abra o nosso coração para a palavra, que o nosso coração esteja sedento pelas Escrituras, que nós, ó Deus, velemos à porta da sabedoria e que ela possa entrar e cear conosco nessa noite, num grande banquete celestial da salvação. Que o Senhor, ó Deus, me dê sabedoria, me dê a voz de intrépido pregador, e que o Teu Espírito esteja sobre mim para anunciar aos pobres pecadores, sobretudo eu mesmo, a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor, ó Deus, possa nos dar a Tua graça de ver Cristo nas Escrituras, de saborear Cristo na Santa Ceia que tomaremos, e que o Senhor nos prepare, ó Deus, para um rico alimento espiritual, a fim de que sejamos nutridos para a santificação em Cristo Jesus, na qual redundará na salvação final das nossas almas e corpos. Ó Senhor, nos ajude. Ó Senhor, escuta-nos. E ó Senhor, perdoa-nos. Que nesse momento nossos pecados não obscureçam a luz da Tua graça, que nossos pecados não venham turvar o nosso entendimento espiritual, e que o Senhor vire o Teu rosto favorável, e que o Senhor seja glorificado em fazê-lo. Nós pedimos isso por amor do Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus queridos irmãos, como disse, esse já é o nosso quarto sermão na Santa Ceia do Senhor, e no nosso primeiro sermão nós mostramos que Cristo instituiu a ceia como um memorial daquilo que Ele faria, mas que Cristo também instituiu a Santa Ceia, dando origem à igreja naquele cenáculo, dando à sua igreja um santo selo do pacto da graça. A Santa Ceia é um selo do pacto da graça, em que as promessas são ratificadas, em que as promessas são entregues de uma vez por todas aos santos. Também nós vimos no primeiro sermão que esta Santa Ceia foi dada a fim de animar os discípulos
e que estes passariam este sacramento à sua igreja, a fim de que, durante os séculos até a volta do Senhor Jesus Cristo, os crentes fossem santificados na fé evangélica, que de uma vez por todas foi entregue a nós, os santos do Senhor. No segundo sermão, nós vimos que a realidade que está acontecendo no cenáculo, quando Cristo institui a ceia, é que Cristo está ali dando para nós a nova aliança no seu sangue, que aquela antiga aliança havia sido substituída por Jesus Cristo, e que a nova aliança no sangue de Cristo era superior à aliança antiga, à aliança das promessas. Isto é, as promessas se cumprem agora em Cristo Jesus. No nosso terceiro sermão, nós meditamos no significado do pão na Santa Ceia. Nós vimos que o pão indica a encarnação do Verbo, isto é, Cristo Senhor, Deus eterno, consubstancial com o Pai, Deus de Deus, luz de luz, se fez carne na plenitude dos tempos para nos salvar. O pão também indica, meus irmãos, a obediência ativa de Cristo Jesus e a sua obediência passiva, ou seja, o fato de Cristo obedecer a lei de Deus ativamente para a nossa salvação, e o fato de Cristo receber a punição dos nossos pecados também para nos livrar da ira de Deus. E a terceira coisa que vimos acerca do pão foi que o pão é um alimento espiritual, isto é, o pão aponta para Cristo, que é o verdadeiro alimento dos crentes. Afinal, Cristo e a igreja e os crentes estão unidos de maneira indissolúvel, numa união tão intrínseca que as nossas almas e os nossos corpos estão unidos a Cristo Jesus. Hoje nós vamos meditar então no significado do cálice, do vinho na Santa Ceia do Senhor. E o que Jesus nos ensina por meio deste cálice? Qual é a ideia aqui? É que Jesus nos deu um símbolo do sangue dele, que é derramado em favor dos seus eleitos. Ou seja, este cálice é um símbolo do sangue de Cristo, que é derramado em favor dos eleitos de Deus, daqueles que ele quer salvar. E para isso Jesus explica o significado do cálice com 3 afirmações. A primeira afirmação é que o cálice é o sangue da nova aliança. A segunda é que o cálice é o sangue derramado em favor de muitos. E a terceira é que o cálice é o sangue para remissão de pecados. E nós vamos ver essas 3 afirmações de Cristo aqui nos nossos pontos do sermão. Então, a primeira afirmação: o cálice é o sangue da nova aliança. Para nós entendermos isso bem, meus irmãos, nós temos que meditar um pouquinho acerca de quem Deus é e de quem nós somos. A Escritura faz questão de nos mostrar que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus sublime, que Deus é um Deus criador, sustentador, governador de todas as coisas, que Deus, meus irmãos, é tão santo que ele não pode se relacionar com o ser humano a menos que ele mesmo venha até nós, porque nós, seres humanos, ainda que criados à imagem e semelhança de Deus, somos infinitamente inferiores a Deus. Isso pode ser visto, por exemplo, em Isaías 57:15, que diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse texto nos mostra que Deus é um Deus misterioso, glorioso, e que ninguém pode se achegar a ele. É Deus quem tem que achegar-se ao ser humano, a fim de relacionar-se com o ser humano. E a questão é: como Deus faz isso? Como que um Deus todo-poderoso toma iniciativa e então se relaciona com criaturas tão inferiores a ele? A Bíblia nos ensina que Deus faz isso por meio de alianças. A maneira de Deus se relacionar com o ser humano
é através de um relacionamento além do relacionamento criador e criatura, de um relacionamento pactual. E a Bíblia nos ensina sobre duas alianças. A primeira, antes da queda, no paraíso, feita com o nosso primeiro pai, Adão. A segunda, logo após a queda, quando Deus vem a Adão e Eva e lhe promete em Gênesis 3,15, lhe pregando o Evangelho, um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ali Deus faz a aliança da graça, que trazia promessas de salvação. Aliança firmada primeiro com Adão, depois com Noé, Abraão, Isaque e por fim o rei Davi. Promessa de que um dos seus descendentes traria a salvação aos eleitos de Deus. A primeira aliança, como eu disse, feita com Adão, queridos irmãos, infelizmente não por causa de Deus, mas por causa do nosso primeiro pai, não se leva à efetividade, porque o nosso primeiro pai, ouvindo as ordens de Deus de obediência perfeita, fez questão de ouvir a voz do diabo e desobedecer o Senhor. E como consequência, como Deus havia prometido que se Adão comesse do fruto certamente morreria, Adão nos legou a morte e a maldição. Adão quebra a aliança. Isso pode ser visto em Oséias 6,7, que diz: transgrediram a aliança como Adão, se portaram aleivosamente contra mim. Por causa disso, nós seres humanos, que estávamos distantes de Deus, naturalmente dizendo, nos tornamos distantes de Deus, espiritualmente dizendo, porque Adão, sendo nosso representante, nos legou a morte e o pecado. Foi isso que Paulo disse em Romanos 5,12. Portanto, assim como entrou por um só homem o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E nós então nos tornamos filhos de Adão, transgressores da aliança. E todo ser humano nasce debaixo dessa aliança quebrada com Deus, uma comunhão rompida com Deus, uma inimizade contra Deus. Nós nos colocamos debaixo da maldição. E essa realidade na Bíblia é simbolizada no meio dos profetas através do cálice de escórias, do cálice maldição. Os profetas pregaram sobre esse rompimento através da realidade simbólica de um cálice, o cálice da ira, o cálice da maldição. Então Adão, ao quebrar aquela aliança, nos colocou em comunhão com a ira e a maldição de Deus, nos colocou em comunhão, infelizmente, no tempo presente, com Satanás. Daí Paulo dizer em 1 Coríntios 10, 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo nos ensinou sobre o que? Aqueles que são verdadeiros crentes devem se portar como verdadeiros crentes, porque eles não poderiam ter ao mesmo tempo a comunhão do cálice de Cristo e a comunhão do cálice dos demônios. Pois bem, todo homem natural, todo homem sem Cristo, em Adão, está bebendo desse cálice dos demônios, dessa comunhão amaldiçoada. E a pergunta é: o que cabe aos demônios? Jesus nos ensinou que o inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. Aqueles que não estão em comunhão com Deus estão debaixo do pacto de Adão e estão destinados ao inferno, porque tomam do cálice da ira. Eles têm comunhão com o diabo, que é o seu pai. Mas graças a Deus, que na sua infinita bondade, como já falei antes, fez um segundo pacto, chamado de aliança da graça. Uma aliança que foi prometida a Adão, a Noé, a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi, e que agora, neste momento, está sendo ratificada em Cristo Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que a antiga aliança era a aliança das promessas. Ou seja, aquela aliança no Antigo Testamento, ainda que mesma em essência do Novo Testamento, não teve a concretização das promessas. A concretização
das promessas da aliança da graça se daria em Cristo Jesus. Então o que Cristo está fazendo aqui agora, ao mostrar-nos esse cálice, é mostrar o seguinte: aquela aliança prometida, aquelas bênçãos prometidas, aquela salvação prometida, aquela aliança que infelizmente foi ineficaz no Antigo Testamento quanto ao perdão de uma vez por todas do pecado, agora está sendo cumprida. Cristo está ratificando com seu sangue, e esse sangue então é o resultado de Cristo, meus irmãos, por incrível que pareça, tomar o cálice que era nosso. Você deve se lembrar, nós já expusemos em Marcos 10, 35 a 45, quando os discípulos disputavam quem era o maior, Jesus disse: vocês podem beber o cálice que eu bebo? E eles: podemos. E eles: vocês não sabem o que falam. Vocês vão beber do cálice, mas do cálice do sofrimento do Evangelho, não do cálice da ira de Deus. Cristo tomou o cálice que era meu, que era seu, que era dos apóstolos, e Ele tomou aquele cálice, para que quando Ele levantou o cálice da nova aliança, o cálice de maldição se tornasse o cálice da bênção, o cálice da maldição se tornasse a ratificação de todas as promessas do Antigo Testamento. E agora, como Paulo disse, em Cristo nós temos nela o amém de Deus. Cristo é o amém de Deus. É por isso que os teólogos vão nos mostrar que Cristo, para ser o amor de Deus por nós, para ser o amém de Deus por nós, Ele tinha que ir lá naquela cruz tomar o nosso cálice, Ele tinha que sorver o cálice da maldição em nosso lugar, até a última gota. Por isso, o sangue dele é aqui representado nesse sentido. O cálice aponta para esse sangue vertido, para esse tomar do cálice da maldição, a fim de que o nosso perdão fosse garantido. Paulo disse em Romanos, que nós lemos na nossa liturgia, que infelizmente lá no Antigo Testamento aqueles animaizinhos não perdoavam de fato o pecado. O autor de Hebreus 10, 3 e 4 diz: nesses sacrifícios faça recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Todos aqueles sacrifícios tinham um papel didático, um papel profético, de apontar para o verdadeiro sacrifício, para o verdadeiro cordeiro, para a verdadeira ratificação da aliança, para a verdadeiro cumprimento das promessas da aliança, e que Cristo purificaria-nos de todo o nosso pecado. É por isso, meus irmãos, que quando Cristo morre, as promessas se cumprem, e Deus rasga o véu no templo, mostrando de cima a baixo que Ele agora tinha paz conosco, que agora a sua ira não estava mais sobre nós, que agora Ele podia ter comunhão com o ser humano pecador, eleito, que crê em Jesus, que está salvo em Jesus Cristo. Nós temos comunhão. Este é o cálice da ratificação das promessas. Esse é o cálice que nos entrega a maior das dádivas, a comunhão com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o nosso Salvador. Então, aquilo que Adão nos legou, distância, alienação, maldição, Cristo agora inverte isso, e Ele nos dá salvação, bênção, proximidade. Graças a Deus. O segundo significado deste cálice é que Jesus disse: esse cálice é derramado em favor de muitos. Marcos aqui nos relata que Jesus tomou o cálice, dizendo que esse é o cálice da nova aliança, como nós vimos no primeiro ponto, mas ele diz: derramado em favor de muitos. Quando Jesus, meus irmãos, fala que este cálice foi derramado em favor de muitos, duas realidades espirituais estão aqui dispostas. A primeira delas é: muitos, mas não todos. Há em nossos dias um falso evangelho que diz que todas as pessoas são salvas, de que todas as pessoas são filhas de Deus, de que todas as pessoas um dia serão tiradas do inferno ou do purgatório ou de qualquer realidade que seja e serão salvas.
mas a Bíblia não ensina essa verdade. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus não salvaria todas as pessoas. O Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo recebeu esse nome, como o próprio anjo anunciou a Maria, porque Ele salvaria o seu povo dos seus pecados. A Bíblia nos ensina em João 1,12, e eu convido você a abrir e ler, que somente os que creem em Jesus são filhos de Deus e, portanto, recebem a Cristo e o perdão dos seus pecados. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, isto é, Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. As pessoas todas não são filhos de Deus. Nós acabamos de ver que aqueles que não estão em Cristo são filhos do diabo, bebem do cálice dos demônios. Somente aqueles que creem em Jesus recebem a remissão de pecados. Somente aqueles que creem em Jesus são salvos da ira de Deus. Somente aqueles que creem em Jesus têm os seus pecados perdoados por Jesus Cristo. Meus irmãos, Jesus não veio morrer por todos, e a Santa Ceia nos ensina essa verdade. A Santa Ceia nos ensina que Jesus veio morrer por pessoas que Ele amou na eternidade, que Ele desejou comprá-las com seu sangue, que Ele desejou morrer por elas. Pense bem, se Jesus morreu por todos, todos têm que ser salvos, porque a Bíblia ensina para nós que há inferno e pessoas são lançadas no inferno. E aí eu lhes pergunto, diante da proposição, Jesus morreu por todos e há inferno e pessoas são condenadas, qual então é o critério de perdão? Qual então é a vantagem de Cristo ter morrido por todos, se muitos ainda irão para o inferno? Nenhuma. Jesus teria morrido em vão. Pregadores que assim afirmam estão tripudiando do sangue de Jesus, sangue que, como o autor de Hebreus diz, nos purifica de todos os pecados. Não resta sacrifício, porque Cristo perdoou cabalmente todos os nossos pecados. É por isso então que Ele levanta aquele cálice e diz: por muitos e não por todos. Jesus não morreu por todos. Jesus não vai salvar todos. Jesus salva aqueles que creem nele, completamente nele, que entendem que nada podem acrescentar à obra de Jesus. Os verdadeiros crentes são aqueles que entendem: a minha salvação depende única e exclusivamente de Jesus e não de mim. Não há nada que eu faço para me salvar. Não existe anjo, não existe Maria, não existe José, não existe Papa que pode me salvar. Só Jesus pode me salvar. Por isso Paulo fez questão de dizer, escrevendo a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A segunda realidade aqui é que este advérbio, muitos, aponta para uma expiação abrangente, ou seja, ainda que Cristo não fosse salvar todas as pessoas, Cristo salvaria muitas das pessoas. Cristo salvaria, por meio do seu reino, pessoas inumeráveis, incontáveis. E para que nós entendamos isso, é preciso entender um pouco sobre o reino de Jesus. Com essa afirmação, Jesus está nos mostrando a realidade que o seu sangue inaugura o reino de Deus, o reino dos céus. Lembre-se, meus irmãos, que quando João Batista apareceu pregando no deserto, a sua pregação era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus, quando aparece pregando, logo que João Batista é preso, o teor da pregação de Jesus é o mesmo. Marcos 1, 14 e 15 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede
no Evangelho, isto é, a pregação neotestamentária, é a pregação do reino dos céus, que vai invadir a terra pelo sangue de Jesus. O reino de graça que vai ser manifestado quando Cristo derramar o seu sangue. Deixe-me explicar um pouquinho melhor isso. A Bíblia ensina que há dois tipos de reino de Deus: o reino de poder, o reino em que Deus governa sobre todas as coisas. Por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia na sua casa, depois deste culto, e ler Daniel 4, sobretudo o verso 35, quando Nabucodonosor diz que o reino de Deus, que Deus governa sobre os céus e sobre a terra, governa sobre as criaturas, e que ninguém pode deter a mão de Deus e falar assim: o que o Senhor faz? Este reino em que Deus governa sobre todas as criaturas, sobre todas as ações delas, inclusive usando reis, nações, tudo ao seu dispor, é chamado de reino de poder. Deus reina com o seu poder, Deus reina com a sua justiça, e Deus, por meio desse reino, condena pecados. Mas como Deus havia feito uma aliança de graça, prometendo um mediador, Deus prometeu inaugurar um outro reino, um reino de graça, um reino de restauração, um reino que viria através do seu Filho e não dos homens. E a necessidade de fazer isso é porque todos nós nos tornamos pecadores, mortos no diabo, debaixo do reino de justiça e de poder de Deus. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outroras, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo nos mostra que nós estávamos debaixo do reino de poder de Deus, o reino de justiça de Deus, o reino que infelizmente o nosso governante no nosso coração era o diabo, e que todos nós estávamos mortos e seguindo o curso do diabo. Mas Deus nos mostra que haveria um reino de graça que viria, um reino que destronaria do coração dos homens esse reino maldito de Satanás. Nós lemos sobre isso em Apocalipse 12, que João vê o Filho varão de Deus subindo às alturas, e que lá tirou Satanás do seu poder e lugar de acusação contra o povo de Deus, fez com que o poder do enganador sobre o povo de Deus em acusação e sobre as nações fosse quebrado. Jesus então traz agora no coração dos eleitos um reino de graça, e traz sobre as nações um reino que avança no coração dos eleitos. É por isso, meus irmãos, que os evangélicos que esperam que Jesus volte e reine 1000 anos visivelmente pela terra estão equivocados. Como Paulo escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25: convém que ele reine até que ponha todos os inimigos por estrado dos seus pés. Jesus falou desse reino de graça quando interpelado pelos judeus, perguntado: quando, como, que aparência terá o reino? Ele disse: o reino está no meio de vocês. O reino de graça, o reino em que Deus vem agora, reina no nosso coração, nos faz seus súditos internamente, nos livra do império das trevas e nos faz então filhos do amor de Deus. É esse reino que Jesus está falando, e é sobre os muitos que Jesus está falando, porque são componentes desse reino, os muitos que Jesus está falando, e estes muitos também são vistos no livro de Apocalipse. Em Apocalipse 7, 9, João vê este reino, e esses muitos que são inumeráveis, diz assim:
Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. O apóstolo João aqui nos mostra quem são esses muitos. São os eleitos, justificados pelo sangue de Cristo. São aqueles que de todas as nações creem no Senhor Jesus Cristo. São aqueles que Satanás antes aprisionava fora do povo judeu e que agora Jesus salva pela pregação do Evangelho. São aqueles que foram alcançados pela pequena pedrinha de Daniel, que destrói os reinos da terra e que cresce e que enche toda a terra. São aqueles que Jesus mostrou que o reino é como um grão de mostarda e que cresce e se torna uma grande árvore, e nós podemos nos aninhar naquela árvore. São aqueles que são gerados pela divina semente e que frutificam a 30, 60 e 100 por um. É sobre esse reino que Jesus está falando, e são esses muitos que Jesus está falando, mostrando então que Jesus está aqui, ao falar desses muitos, nos relembrando, meus irmãos, da grande promessa de Deus a Abraão, de que no seu descendente as famílias da terra seriam alcançadas, muitos seriam alcançados. E eu convido você a abrir a Escritura em Gênesis 12, a lembrar desse trecho das Escrituras. Abra comigo Gênesis 12, verso 2 e 3, que diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É interessante, meus irmãos, que aqui o que está sendo prometido não é que Abraão seria uma bênção para as famílias da terra, mas como Paulo interpreta lá em Gálatas 3,16, que o descendente de Abraão, que é Cristo, como diz Paulo em Gálatas 3,16, seria uma bênção para todas as nações da terra. Você deve se lembrar que no Antigo Testamento a salvação estava circunscrita à igreja do Antigo Testamento, que era o povo judeu. Poucos fora do povo judeu eram alcançados, salvos. Poucos aqueles que não eram descendentes físicos de Abraão, Isaque, Jacó eram salvos. Mas agora, no Novo Testamento, Jesus cumpre aquilo que Deus prometeu a Abraão, que a sua descendência seria como as areias da terra, inumeráveis, incontáveis, e que sua descendência seria de toda a terra. Por isso Paulo, interpretando isso em Romanos 4, diz que Abraão creu que Deus o faria herdeiro do mundo, isto é, que no seu filho, que herdaria as nações da terra, que regeria as nações da terra, pessoas de todos os lugares iam ser salvas. É por isso que você, curvelano, Belo Horizontino, e sei lá de onde todos vocês são salvos, porque Cristo derramou o seu sangue em favor de muitos, eleitos, de todas as nações, de todos os lugares, e não há nada que possa parar esse reino. Esse reino espiritual cresce nos eleitos de Deus, esse reino espiritual vai se expandir até encher a terra. Cristo está conquistando toda a terra, meu irmão. Quando você olha para os noticiários e vê guerras, desgraças, não se perca nisso. O reino de graça está avançando no coração dos eleitos. Há eleitos salvos em lugares que o evangelho é perseguido. Há eleitos salvos em lugares que são inimagináveis. Por quê? Porque o sangue de Jesus, o sangue que ele derramou na cruz, é o sangue da nova aliança, que apaga o escrito de dívida desses eleitos, que faz com que o diabo não possa mais acusar esses eleitos, e não possa mais enganar as nações, a fim de que o reino siga adiante, a fim de que o rei
avance nesse mundo. Queridos irmãos, nunca perca esta realidade de vista. O grande mistério desse cálice, do sangue de Cristo, que compra muitos, uma multidão inumerável, de todas as tribos, raças, línguas e povos. É interessante que meu pai, diante da dureza da igreja, dizia: vai ser salvo um fusquinha. E eu sempre disse: pai, não, vai ser salvo uma multidão que ninguém pode contar. Essa é a realidade da palavra de Deus. Ninguém pode contar. Muitos foi o advérbio que Jesus usou. Em terceiro lugar, o vinho e o cálice apontam para a remissão dos nossos pecados. Queridos irmãos, Cristo, ao levantar aquele cálice, lá no Evangelho de Mateus, é registrado que ele disse que esse cálice é para a remissão dos nossos pecados. Então este cálice aponta para nós, para a reconciliação de Deus com o homem. Agora pense, como que um Deus santo pode se reconciliar com pecadores? Deus, como eu disse, no seu reino de poder, tem que dominar sobre nós, tem que nos julgar, tem que condenar os nossos pecados. A Bíblia diz que Deus não pode inocentar o culpado. Isso está lá em Naum. Diz assim, Naum, capítulo 1, verso 3: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Como um Deus todo-poderoso, santo, que tem que ser ressarcido da dívida que nós causamos, pode então se comunicar de novo a nós? Afinal, como nós lemos na nossa liturgia, em Isaías 59:2, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, os pecados encobrem o rosto favorável de Deus ao ser humano. Então a resposta para essa grande pergunta, e é a resposta da maior pergunta de todos, é o sangue da remissão. Os nossos pecados nos aproximam da ira de Deus, os nossos pecados nos aproximam do castigo de Deus, da justiça de Deus, porque Paulo disse: o salário do pecado é a morte. No entanto, aquele escrito de dívida, os nossos pecados, tudo que pesava contra nós, Paulo nos diz lá em Colossenses 2,14, que o sangue de Cristo, o sangue da remissão, encrava tudo aquilo na cruz. Paulo disse: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Paulo nos mostra que a lei de Deus nos condenava, que a lei de Deus mostrava o nosso pecado, e que a lei de Deus mostrava o quão endividados nós somos diante de Deus. Mas ele mostra também que o Senhor Deus, por meio de Jesus Cristo, colocou o nosso escrito de dívida naquela cruz, cobriu a nossa dívida com seu sangue. Por isso, esse sangue é chamado de sangue da remissão, o sangue da redenção, o sangue do pagamento do resgate de escravos do pecado, de escravos do Satanás, daqueles que estão debaixo da ira de Deus, para serem filhos de Deus. Jesus paga o preço da nossa alma. Paulo, lá em Mileto, no capítulo 20 de Atos, falando aos presbíteros de Éfeso, ele diz que a igreja foi comprada com o sangue de Deus, o sangue de Cristo. Qual é o preço que você pagaria pela sua vida? Se você soubesse agora que você está com câncer terminal, o que você daria para ser curado? Se você soubesse agora que você está indo para o inferno, o que você daria para não ir? Se você soubesse que um dos seus parentes está com os 2 pés no inferno,
ou está com os 2 pés na cova para morrer, o que você daria por essa pessoa? Qual o seu bem que você daria? Queridos irmãos, a Bíblia nos mostra que nós não podemos dar nada por nós e nem por ninguém. Não há nada que podemos fazer pela remissão dos nossos pecados. Não há nada que alguém possa fazer pela remissão dos nossos pecados. Sabe por quê? A nossa vida é muito cara, e o preço da vida é vida. Eu convido você a abrir o Salmo 49, versos 7 e 8. O Salmo 49 ensina essa realidade. Não há nada que nós podemos fazer para a nossa remissão. Não há nada que ninguém possa fazer para a nossa remissão. Salmo 49, 7 e 8. Diz assim a Escritura: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Queridos, quão tolos são aqueles que acreditam que Maria pode tirar eles do inferno. Quão tolos são aqueles que acreditam que um Papa pode tirar eles do inferno. Quão tolos são aqueles que acreditam que podem pagar a Deus o preço do seu resgate. A Bíblia acaba de nos dizer, com letras garrafais: ninguém pode remir a sua vida, ninguém pode remir a vida do próximo. É por isso que a Bíblia faz questão de repetir a verdade de que o sangue de Cristo, somente o sangue de Cristo, é o sangue da redenção. A Bíblia foca nisso. Daí Paulo escrever Romanos 3, 21 a 26: agora sem lei manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo nos mostra aqui essa realidade: o único que pode pagar o preço dos nossos pecados é Jesus com seu sangue. O único que pode satisfazer a justiça de Deus é Jesus com seu sangue. Sabe por quê? Se você quisesse satisfazer a justiça de Deus, 2 coisas você teria que fazer. Primeira, obedecer a Bíblia de capa a capa, sem nenhum erro, nunca, jamais, desde o primeiro dia da sua vida até o último dia da sua vida. Alguém dá conta de fazer isso? Jesus disse o seguinte, para acabar com a sua pretensão: você já olhou para uma mulher com desejo impuro? Já adulterou, pecado, porque a Bíblia diz: não adulterarás. Você já olhou para alguém com raiva e o xingou? Já assassinou, não assassinarás. E se você ainda estiver pensando assim: ok, eu consigo cumprir? Espero que não. A segunda coisa que você teria que fazer é ir para o inferno e suportar a ira de Deus e ainda sair de lá com as suas próprias forças. Alguém pode fazer isso? Também não. Então, o que a Bíblia nos ensina? O sangue de Cristo é o sangue da remissão de pecados. O único que pode redimir, o único que pode pagar o preço, o único que pode dar perdão verdadeiro é Jesus Cristo com seu sangue. Por isso ele toma o cálice e fala:
esse cálice é o cálice da remissão. Daí Pedro nos ensinar essa verdade de maneira ainda mais, digamos, profunda e bela. Ele diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo, o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, puro, sem mácula, perfeito, que pode pagar o preço dos nossos pecados. Esse é o sangue da propiciação, o sangue da redenção. Mas ainda falta ensinar para vocês o que é propiciação. Eu disse sobre redenção, o pagamento do resgate de um escravo. Mas o que é esse sangue propiciador? Quando Paulo fala sobre isso, e a Bíblia ensina sobre isso, nós temos que voltar ao Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus cultuava, o povo de Deus cultuava fora do Santo dos Santos. Lá na parte mais interna do templo havia um lugar chamado Santo dos Santos. Era o lugar da presença de Deus com o povo. Era o lugar onde estava a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança havia uma tampa com querubins naquela tampa. Aquela tampa então era chamada de propiciatório. E naquela tampa, uma vez por ano, o sumo sacerdote, depois de ter feito purificação de si mesmo, se banhando e tendo feito sacrifício por si mesmo pelos seus pecados, ele entrava no dia da expiação com o sangue do bode da expiação para aspergir aquela tampa que era o estrado do trono de Deus na terra, para nos ensinar a realidade de que, se Deus olhasse por nós, ou para nós, sem esse sangue, Ele só veria uma massa de pecados, que merece o inferno, e que tem que ser julgado diante dele. Mas quando Ele olha no seu estrado, como súditos assentados aos seus pés, Ele vê o sangue da aliança, Ele vê o sangue da propiciação. Então Ele não vê os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus, que cobriu os nossos pecados. Esse é o sangue da propiciação, o tapa-pecados. O sangue de Jesus é o sangue da remissão. Por isso que Jesus veio ao mundo como a luz de Deus, para mostrar para nós que o único pagamento suficiente e adequado para o pecado é o sangue que Ele mesmo, o Filho de Deus que se fez carne, deu por nós naquela cruz. Como viver essa realidade? Primeira aplicação, queridos irmãos, vocês só podem ter acesso a estas coisas pela fé. A nossa mente pode compreender essas verdades, pode aprender essas doutrinas, mas experienciar essas verdades, vivenciá-las na alma e no dia a dia, e saber que nós temos comunhão com Deus da parte de Jesus, por meio dessa nova aliança, depende da fé em Cristo Jesus. Você tem fé em Jesus Cristo? Fé que confia só em Jesus para a sua salvação, em que não acrescenta nada à obra de Jesus, e que nem quer tirar nada à obra de Jesus? Se você tem essa fé, você está na nova aliança. No momento da sua morte, você não será condenado, você será promovido aos céus. No dia da volta de Jesus, você será levado em corpo e alma por um novo céu e nova terra. Nós precisamos dessa fé que muda coração, dessa fé que crê nessas realidades, que experimenta essas realidades, que toca essas realidades. Uma fé firmada em Cristo
e seu sangue precioso. Mais uma vez eu pergunto: você tem essa fé ou você apenas conhece essas verdades? Segunda aplicação: se você ainda não tem essa fé salvífica, se você nem mesmo está convencido dessas doutrinas, ou está convencido delas como se fossem filosofias de homens, ou se você está convencido delas que elas são a palavra de Deus, mas infelizmente você ainda não confia de todo o coração, eu lhe rogo agora, amigo e amiga, peça a Deus que lhe dê o Santo Espírito dele, peça a Deus que lhe dê a verdadeira fé, invoque o nome do Senhor como seu único e suficiente Salvador. E eu quero que você entenda: se você não fizer isso, você nunca vai ser filho de Deus. Você só vai ser filho de Deus se você receber Cristo no seu coração, receber os benefícios de Cristo na sua vida e entender que aquele sangue foi derramado em seu favor para a remissão dos seus pecados. Faça isso, não deixe para depois. Você não sabe o seu futuro. Em terceiro lugar, além da fé para adentrar esses mistérios, nós os que cremos podemos então ter um coração livre de preocupações e ansiedades com o nosso pecado. O meu e o seu pecado, hoje remidos em Cristo Jesus, jamais nos separam de Deus e do seu amor. Isso acontece porque os nossos pecados foram quitados pelo sangue de Jesus. E meus irmãos, nada pode fazer com que sejamos separados de Jesus Cristo. Eu falo isso, meu irmão, com temor, não para lhe incentivar ao pecado, de maneira nenhuma, mas eu falo isso para que você entenda que você tem plena segurança em Jesus, que o seu pecado já foi perdoado, que o pecado que você vai cometer no último dia da sua vida já foi perdoado. E saiba de uma coisa: isso acontece não é porque a minha vida cristã ou a sua vida cristã garante isso, não é porque nós, pelo que fazemos, podemos ter acesso a Deus, mas é por causa do poder do sangue de Jesus Cristo. Por isso, não é o que você faz durante a semana que torna você alguém espiritual para prestar culto a Deus, é o sangue de Cristo. Não é o que você fez hoje que o torna propício a estar aqui e cear conosco, é o sangue de Cristo. E é o sangue de Cristo que jamais vai deixar alguém, inclusive o próprio Deus, lhe acusar de pecados. Quarto lugar, então, significa que se eu tenho esse perdão dessa maneira, que nada que eu faça vai me separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus, eu posso viver uma vida em pecado? Não mesmo. Jesus comprou com seu sangue cada um dos seus eleitos, para que eles não vivam mais no pecado. Jesus quer que nós vivamos uma vida santa. Ele nos comprou para uma vida diferente desse mundo. Jesus tem ciúmes de você. Jesus então quer que você seja como Ele é. Jesus quer que você mortifique o seu pecado. Ele quer que você a cada dia se torne mais e mais parecido com Ele. E eu não estou falando fisicamente, estou falando moralmente, espiritualmente. Alguém que ama a Deus, alguém que ama o próximo, alguém que vive a palavra de Deus e que considera a vontade de Deus sua comida e a sua bebida. Jesus deseja uma modificação completa no meu coração e no seu coração.
Ele quer que o nosso interior mude e também o nosso exterior. Ele quer que nós sejamos diferentes por fora, mas que comece essa diferença por dentro. Que o nosso coração tenha a palavra e pratique a palavra. Jesus não quer pessoas que simplesmente se dizem crentes, mas que não vivem como crentes. É isso que Jesus quer de nós. Quinta aplicação: pastor, eu vivo essa vida que o Senhor falou, eu também, então faça como eu, não confie em você. Eu não confio em mim mesmo, eu sou falho. Não confie em você, você é falho. Confie em Jesus. É o sangue de Jesus que te reconcilia com Deus. É o sangue de Jesus que garante sua salvação. É o sangue de Jesus que faz Deus olhar para você e te ver como alguém puro. É o sangue de Jesus que faz Deus olhar para você como filho. Meu irmão, Deus te vê como um filho. Que bênção! Imagine isso. Deus olhar para você e não ver mais alguém condenado, ver um filho que herdou todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por isso que Paulo nos ensina que nós não precisamos viver mais com medo. Nós não recebemos Espírito para vivermos atemorizados. Nós recebemos o Espírito Santo e podemos clamar: Abba, Pai. Deus é o nosso Pai. Sexta aplicação: então significa que o diabo não nos acusa mais diante do trono da graça. Você deve se lembrar do capítulo 1 do livro de Jó, que Satanás apareceu a Deus como um acusador de Jó. Deus diz: está vendo meu servo Jó? Homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E Satanás disse: ele é assim porque o Senhor deu a ele tudo. Ou seja, Satanás o acusou. Mas agora, Cristo Jesus tendo derramado o seu sangue, Satanás nunca mais pode nos acusar diante do trono de Deus. E como eu frisei, nem o próprio Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem atentará acusação contra os eleitos de Deus? Ele responde: é Cristo Jesus quem os justifica. Ou seja, se Jesus justifica os seus eleitos, ninguém pode nos acusar diante de Deus. Nem Ele, nem Deus Pai, nem Deus Espírito, nem Satanás, nem um anjo, nem nós mesmos poderíamos nos colocar diante do tribunal de Deus e nos acusar. Porque toda acusação foi colocada naquela cruz. E Deus jamais pode coletar uma dívida duas vezes. A nossa dívida já foi paga. O sangue quitou essa dívida. Então, querido irmão, você pode ter paz de consciência, porque Deus está em paz com você. Sétima aplicação: então todo o pecado que aflige a sua alma e que lhe acusa, e toda acusação de Satanás que usa o seu pecado para soprar aos seus ouvidos dizendo: você não é crente, está vendo o pecado que você cometeu? Querido, apropie-se do sangue de Jesus Cristo e lance todas essas acusações do seu coração, todas essas acusações de Satanás, todas essas acusações do pecado para longe de você. Não permita que Satanás e o seu pecado lhe acusem. E o seu coração, que muitas vezes vai querer te enganar e vai querer te acusar, não deixe que isso aconteça. Abra comigo 1 João capítulo 3, verso 19 e 20.
1 João 3, 19 e 20. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Sabe o que rouba a sua confiança diante de Deus? O seu coração que te acusa. Deus conhece todas as coisas. Clame a Ele, que você se aproprie da realidade do perdão, e o seu coração não vai te acusar. E quando o seu coração não te acusar, você vai viver uma vida desimpedida para Deus. E por fim, 8ª aplicação: quando as nossas impressões carnais quiserem julgar na nossa cara que nós não somos filhos de Deus, pelas lutas, pelos problemas, pela disciplina do pecado, que nós nos lembremos: Deus disciplina todo filho a quem ama. Deus nos é favorável, nos disciplinando. Deus usa o nosso pecado para nos disciplinar, mas Deus jamais vai usar o nosso pecado para nos condenar. Quando o seu pé for rápido para se desviar da verdade, quando as suas mãos estiverem fracas, quando os seus joelhos estiverem trôpegos, lembre-se da realidade do sangue de Jesus Cristo, e lembre-se que Deus usa todo o mal na sua vida, todo o pecado na sua vida, todas as lutas, provações, desgostos, para lhe disciplinar como um pai. Deus está lhe corrigindo, e Deus corrige todo filho que ama. Se eu fosse você, eu colocaria suas barbas de molho se você estivesse vivendo no pecado e você não está vendo a disciplina de Deus na sua vida. Se você está vivendo no pecado e você não vê a disciplina de Deus na sua vida, eu te chamo nessa noite: arrependa-se, creia em Jesus, seja salvo. Agora, querido, se você está cometendo algum pecado ou está vivendo algum pecado, o Senhor está lhe disciplinando, o Senhor está transformando a sua vida, e um dia esse pecado não estará mais em você. Lembre-se disso, lembre-se do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, irmãos, nos abençoe e nos alimente agora destas realidades, porque nós haveremos de tomar a ceia do Senhor nesse momento. Vou chamar os irmãos que vão me ajudar a servir a ceia aqui adiante, e todos os irmãos que forem tomar a ceia estejam dentro do recinto nesse momento, a fim de ouvirem a palavra institucional.